professor Samuca. E pro Texas. Fui pro Texas. E como era o sistema do professor Samuca lá? Tinha algo de extraordinário, assim? Não, na verdade, quando a gente vê os resultados do Samuca, surpreende muito aquele volume de camarão produzido em uma determinada área e poucas pessoas conseguiram chegar naquele volume e produzir os dados que ele produzia. Então, logicamente, eu tinha acesso a essas informações e eu achava que eu ia chegar lá e ver um sistema totalmente high-tech, com aperta um botão aqui, acontece isso ali. Então, achei que era um negócio extremamente bem controlado, mas o impacto que eu cheguei lá foi outro. Eu vi que era um sistema tão simples quanto eu poderia ter no Brasil. Não tinha nada de extraordinário. Eu só tive a oportunidade, logicamente, de trabalhar com os raceways dele, porque ele tinha outras unidades de cultivo. Mas eu fui para trabalhar nos raceways. Até então eu não tinha contato com o raceway. Eu tinha feito tudo. Pode falar quais eram os tamanhos do raceway? Quanto que ele tinha? O que ele produzia assim, nesse espaço? Ele tinha 2 sistemas de raceway. Um mais antigo, que datava aí do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Que foi logo que eu comecei a trabalhar. Dentro desses tanques eram unidades de cultivo. Eram estufas agrícolas. Não era essa estufa de plástico que a gente vê muito no Brasil, mas eram estufas rígidas, de fibra de vidro clara, era telhado coberto com telhado parecido com amianto, mas é uma fibra de vidro já mais opaca. E dentro desses tanques dentro dessa unidade existia 6 raceways de 40 metros cúbicos cada. Para cada raceway ele usava uma bomba de 2,5 HP para fazer a recirculação, a bomba de piscina de 2,5 HP, não era uma bomba especial, era uma bomba de piscina, mais uma piscina para aquelas piscinas salgadas, que era para poder resistir à água do mar. E aí ele tinha sopradores, mangueiras porosas, airlifts para manter a circulação, nada de extraordinário. Logicamente os tanques eram lonados, mas muito simples. O segundo sistema que ele já tinha montado em 2010, que aí ele já usava os bicos injetores como única fonte de recirculação e aeração. E aí, naqueles sistemas, ele tinha 2 raceways de 100 metros cúbicos cada, e para cada raceway ele tinha 2 bombas de 2 HP. Então, eram bombas de piscina, aeradores, sopradores que a gente conhece. Airlifts era um cano de PVC cortado no meio, com um aerador embaixo para manter aquela recirculação. Então, quando eu cheguei lá, eu senti aquele impacto, nada de extraordinário. A única coisa que ele tinha que eu não tinha visto antes era um monitoramento de oxigênio em tempo real, que aí ele mandava mensagens para um computador, onde um computador ficava no escritório e outro computador ficava na casa do estagiário, porque se faltasse ou diminuísse oxigênio à noite, o cara tinha que correr lá e salvar os camarões. O estagiário. No caso ele. Então, isso era a única coisa que você não tinha visto antes, era o monitoramento em tempo real de oxigênio. E o resto era qualidade de água, como a gente conhece, ração. Ração era desenvolvida para sistema intensivo, mas que hoje eu não sei se tem no Brasil uma ração já testada em sistema superintensivo, mas naquela época a gente já tinha acesso lá no Samuca. Melaço. Insumos como a gente pode conseguir em qualquer canto para controle da qualidade de água, e o resto era simples. Eram ações. O que fazia o diferencial? A produtividade média nesse sistema. Produtividade média nesse. O Samuca ele começou a produzir acima de 9 quilos por metro cúbico constantemente, eu acho que desde 2007, 2008. 2009, o professor Eudes, que eu acredito que ele está aposentado, ele foi o que detém um recorde de 10 quilos de média. Eu disse para ele que ia lá para quebrar o recorde dele, mas não consegui, não. O meu recorde foi 9,2 de média. Tem um aluno meu lá de Mossoró perguntando se a genética dos camarões tinha alguma diferença. Não, na verdade, a aquicultura dos Estados Unidos ela é muito, muito pequena comparado com o Brasil. Então, as opções que nós tínhamos de camarão não chegava nem perto naquela época da qualidade dos camarões que a gente tinha.